boa noite aos nossos irmãos de ideal espírita. Mais uma vez, a Casa Espírita Joana de Ângeles ocupa esse espaço permitido pelo avanço tecnológico dos últimos tempos para levar a mensagem espírita aos nossos irmãos, para continuar no seu trabalho de esclarecimento, de consolo a tantos que sofrem nesses instantes, nesses dias tormentosos pelos quais passamos. Como é costumeiro nas casas espíritas, sempre que iniciamos um trabalho, nós elevamos a nossa prece para que Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre e nossos amigos da espiritualidade nos auxiliem no trabalho e nos ampliem a capacidade de percepção para que absorvamos mais profundamente os ensinamentos advindos da espiritualidade mais feliz. Vamos, portanto, orar. Jesus, Mestre amigo, tu um dia nos disseste que quando 2 ou 3 se reunissem em teu nome, tu estarias entre eles. E é na certeza de que estás nesse momento em nossos lares, que penetraste em nossos corações, que nós nos reunimos alegremente à tua volta, sob a tua orientação. Ó Jesus, tu bem sabes quão necessitado nós somos da tua companhia, quão necessária é nas nossas vidas a tua orientação e quão carentes somos do teu amor. Portanto, Jesus, nós somente te pedimos de nossa pequenez, sê conosco, agora e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, diz Leon Denis, no seu livro O Grande Enigma, que a questão de Deus é a mais grave de todas as questões suspensas sobre nossas cabeças e cuja solução se liga de uma maneira restrita, imperiosa aos problemas do ser e principalmente do seu destino, ao problema da vida individual e da vida social dos seres humanos. A questão de Deus provavelmente nasceu quando nasceu a humanidade. Desde priscas eras, desde os primórdios da humanidade, que a ideia de Deus, que o sentimento relacionado a Deus toma conta do coração, do espírito do ser humano. Lá naquela época, quando ainda habitávamos as cavernas, certamente, mesmo antes de nos apercebermos em profundidade maior das leis que regiam o mundo que nos cercava e do qual fazíamos parte, percebemos a nossa fragilidade, a fragilidade do ser humano, a nossa impotência, a nossa incapacidade
de gerir as nossas vidas, principalmente perante as forças da natureza, perante os fenômenos naturais. Imaginemos, por exemplo, quando nós nos acomodávamos nas cavernas, juntos uns dos outros para que nos pudéssemos proteger, temendo pelas feras predadoras, temendo pelo desconhecido da noite, temendo, enfim, por uma série de perigos que rondavam as nossas vidas. Sentíamos-nos desprotegidos, incompetentes, incapazes, impotentes para suprir as nossas próprias necessidades. Principalmente relacionados, como dissemos, aos fenômenos naturais. No homem das cavernas, como figuramos há pouco, imaginemos o período da noite. Ao vislumbrarmos o pôr do sol, quando o sol começava a se esconder por trás dos montes e a noite se avizinhava, um grande temor tomava conta de nós. Temíamos a noite por várias razões. Certamente, pela própria escuridão, que nos tirava a capacidade de nos locomovermos, que nos impedia de buscar uma rota segura para escaparmos de um perigo. O frio da noite, com a ausência do sol, o calor desaparecia e nós nos sentíamos incapazes de promover o calor para o nosso sustento da nossa vida. Aglutinávamos nas cavernas, uns colados aos outros, tentando nos aquecer, pois que nem sequer havíamos dominado o fogo ainda. Temíamos também os predadores noturnos, aqueles que já haviam se adaptado às condições noturnas e representavam para nós uma ameaça constante. E vivíamos então amedrontados, permanentemente assustados, principalmente no período da noite. Esta cena ficou muito bem caracterizada naquele filme dos anos 70, 2001, Odisseia no Espaço, que apresentava exatamente um grupo de hominídeos aguardando desesperadamente a chegada do sol. Porque o grande temor que nós tínhamos era: e se não amanhecer? E se o sol não retornar amanhã? E se a noite for infinda? Então, nós começamos, perante esta nossa impotência e esta nossa fragilidade, começamos a considerar os fenômenos naturais como manifestação de seres sagrados, de deuses. E muito mais por temor do que por respeito, começamos a prestar reverência a estas forças. Começamos a cultuar esses deuses. Certamente, esses cultos tinham características diferentes dependendo de região para região. Mas, como linha geral, em todos os recantos onde havia aglomerações já humanas, o sentido de religiosidade, porque isso era um sentido de religiosidade nascente, tinha uma característica de barganha. Nós começamos a prestar culto a estas forças, a esses deuses, levando a eles dádivas, oferendas, de tal forma que barganhássemos com eles para que eles também nos dessem alguma coisa de volta. Aliás, infelizmente, não muito diferente do que acontece ainda nos dias de hoje. Deus, naquela época, estes seres sagrados figuravam como se fosse um grande balcão de negócios.
e as oferendas de toda espécie caracterizava a estrutura religiosa que se formava em todas as civilizações que se formaram a partir de lá. Se nós observarmos a história da humanidade, vamos ver que o Sol, e nós sabemos que hoje o Sol é a fonte de energia maior e que rege todos os fenômenos da natureza aqui na Terra. Sabemos hoje que sem o Sol certamente não haveria vida no planeta Terra. Já naquela época, nós, humanidade nascente, sabíamos e percebíamos o valor do Sol. E todas, sem exceção, todas as religiões das civilizações antigas tinham no Sol o seu grande Deus, o seu Deus principal, a sua maior divindade. Um exemplo bem característico disso, e extremamente rico, e até certo ponto bastante conhecido nosso, é o da religião egípcia, que tinha no deus Ra, Deus Sol, a sua principal divindade. Mas sumérios, assírios, babilônios, gregos e romanos depois, e mesmo aqui na América, astecas, maias, incas, também cultuavam o Deus Sol pelo entendimento que já existia da sua importância no contexto da vida humana. E não só nesse fenômeno que nós citamos há pouco, da noite e do dia, mas das estações, relacionado à cultura, à criação de gado e às atividades que aos poucos o homem foi desenvolvendo. Levou bastante tempo para que o homem abandonasse esse politeísmo, que aliás ainda existe, e se fixasse na ideia de um Deus único. O povo hebreu foi o primeiro dos povos da antiguidade a utilizar, vamos dizer assim, a ideia de um Deus único. Historicamente foi o primeiro que cultuava um Deus único, Jeová, como era chamado, né? Todos nós conhecemos a história de Moisés, né, narrada lá nos primeiros 5 livros da Bíblia, que dá desde o início da humanidade, aquele sistema alegórico, a sua prisão como escravos do Egito, a fuga do Egito, a implantação da crença em Deus único, as tábuas da lei, né, todo aquele contexto que ainda hoje é vivenciado e como foi o nascedouro da ideia de um Deus único, que vem até hoje para nós, porque ela é mais lógica, sem dúvida nenhuma. A visão monoteísta de Deus, entretanto, tinha e ainda tem algumas coisas que precisam ser consideradas. Tanto lá na época de Moisés, como ainda hoje, a ideia que se tem de um Deus único é uma ideia extremamente humana, antropomórfica. Nós entendemos Deus como um ser humano, como o Senhor no tempo de Moisés, como o Pai no tempo de Jesus, mas como um ser humano, com características humanas, com virtudes e vícios humanos, com caprichos, com manias, vamos dizer assim, com comportamentos tipicamente humanos. Seria como se nós invertêssemos aquilo que está escrito na Bíblia. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem, né? Parece que nós é que fizemos Deus à nossa imagem. Essa é a ideia que perdurou durante muito tempo e perdura ainda hoje a respeito de Deus, essa predominância deste Deus antropomórfico. E sendo um Deus antropomórfico, ele acaba sendo a ideia de Deus, um Deus místico. Esse Deus místico é o mesmo Deus do balcão de negócios lá na antiguidade. É aquele Deus que ainda negocia, vamos dizer assim, com os seus servos, com seus filhos, com seus adeptos, com seus crentes. Aquele Deus cujas religiões instituíram
uma série de ritos, uma série de práticas, uma série de exterioridades como meio de agradar a Deus, como meio de adorar a Deus, como meio de se ligar a Deus. É esse Deus místico, que ainda perdura em todos nós. Certamente, que não é a visão que a doutrina espírita tem e traz a respeito de Deus. Se nós fizermos uma breve análise da filosofia que trata do aspecto de Deus desde a época de Pitágoras e Sócrates. Sócrates, por exemplo, foi condenado à morte porque se recusava a reverenciar os deuses gregos. Desde Pitágoras até agora, Claude Bernard, que todos os pensadores percebem, dizem, verificam que a matéria por si só é totalmente desprovida de espontaneidade. E que toda tentativa ao longo de todo esse tempo de tentar mostrar, de tentar provar através de experiências esta espontaneidade da matéria, ou seja, que a matéria tinha a capacidade de organizar e de explicar a força, a energia, a atitude, todas essas tentativas foram em vão. A mecânica celeste tão bela, esse universo tão perfeito, essas leis tão bem estabelecidas, em torno de 1600, Kepler analisou e estabeleceu as famosas 3 leis de Kepler, que falam a respeito do movimento dos astros, da perfeição desses movimentos, do equilíbrio entre todos os astros. De tal forma que se nós tirássemos um, haveria um desequilíbrio total. Mas mesmo assim, Kepler conduzia a ideia de que não são os astros que têm espontaneidade própria para estabelecer estas leis. Então, há uma ideia muito clara que não há condição da matéria gerar tudo o que nós temos no universo, principalmente em termos de energia, em termos de atitudes, em termos de pensamentos e de ações. E o próprio universo prova isso. Diz ainda Leon Denis, lá no seu livro O Grande Enigma, que a nebulosa primitiva, mãe do Sol e dos planetas, são palavras de Leon Denis, era animada de um movimento giratório, a nebulosa primitiva. E ele faz a pergunta: quem? Quem imprimira este primeiro movimento? E a sua resposta categórica é Deus. Deus é que imprime os movimentos ao universo. A matéria por si só não pode causar esses movimentos. Quando, na pergunta número 4 do Livro dos Espíritos, pergunta feita aos Espíritos por Kardec, onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Ele responde, os Espíritos respondem, num axioma que aplicais às vossas ciências: não há efeitos sem causa. O universo existe e, portanto, deve ter um início, uma origem, uma causa. Para crer-se em Deus, basta-se lance, continua a resposta dos Espíritos à pergunta 4, basta-se lance um olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa.
Este é o fundamento da visão espírita de Deus. Tanto que na primeira pergunta aos espíritos, que consta do Livro dos Espíritos, Kardec colocou: que é Deus? Observem que ele não perguntou quem é Deus, destituindo então aquela ideia antropomórfica. Que é Deus? E a resposta magnífica: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Assim, a crença em Deus se afirma e se impõe fora e acima de todos os sistemas, de todas as filosofias e de todas as crenças, porque ela está calcada num axioma jurídico, num axioma científico, desculpem, que diz simplesmente: não há efeito sem causa. O universo é o efeito de uma causa que nós chamamos de Deus. E o homem, continua Leon Denis, nós vamos usar muito Leon Denis ainda hoje, o homem não pode se desinteressar de estudar esta ideia, esta causa, este assunto, porque ele é um ser pensante. O homem vive, pensa. Importa ao homem saber qual é a fonte, qual é a causa, qual é a lei da vida. A opinião que tem sobre a causa, sobre a lei do universo, essa opinião que cada homem busca, deve ter, queira ele goste ou não, queira ele acredite ou não, a verdade é essa, se reflete nos atos de cada ser humano durante toda a sua vida, seja a vida pública ou a sua vida particular, seja o seu comportamento nas ruas, seja o seu comportamento íntimo, aquele não manifesto. A questão de Deus, repetimos as palavras de Leon Denis, é o mais grave de todos os problemas suspensos sobre nossas cabeças. O conhecimento, complementa ainda Denis, o conhecimento da verdade sobre Deus, sobre o mundo e a vida, é o que há de mais essencial, de mais necessário, porque é Ele, Deus, que nos sustenta, nos inspira e nos dirige, mesmo à nossa revelia. A crença em Deus está intimamente impressa na mente humana. E à medida que o homem evolui, à medida que ele melhora moralmente, mais se amplia, mais se apura esta crença em Deus. Dessa forma, como ensinam os espíritos superiores, os ensinos encarregados da codificação, o sentimento instintivo de crer em Deus nos prova que ele existe. Mesmo aquele sentimento do homem das cavernas, mal interpretado, atribuindo Deus, a ideia de Deus, aos fenômenos naturais, é uma prova cabal da existência de Deus. É quase que animístico, é um sentimento instintivo que cada um de nós traz, que grita Deus em nós, que mostra Deus em nós. E o homem que desconhece Deus e que não quer saber que forças, que recursos, que socorros promanam de Deus, esse é comparável, diz Leon Denis, a um indigente, a um mendigo que habita ao lado de um palácio riquíssimo, cheio de tesouros, mas se arrisca a morrer de miséria diante de uma porta que lhe está aberta e pela qual tudo o convida a entrar. Deus nos fala por todas as vozes do infinito e fala não em uma Bíblia escrita há séculos, mas num livro que se escreve todos os dias, o livro de nossas vidas, com estes característicos maravilhosos que se chamam oceanos, montanhas, astros no céu, por todas as harmonias doces e graves do universo.
saem do íntimo da terra e descem dos espaços etéreos. Fala ainda Deus no santuário do nosso ser, nas horas de nosso silêncio, nas nossas horas de meditação e de oração. Quando os ruídos discordantes da humanidade atarefada se acalmam, quando a vida material se cala, então essa voz interior, grande voz, desperta em nós e se faz ouvir por cada um de nós. Essa voz que sai da profundeza da nossa própria consciência, nos fala dos nossos deveres, do nosso progresso, da nossa ascensão como criatura humana. Há em nós uma espécie de retiro íntimo, uma fonte profunda de onde podem jorrar ondas de vida, de amor, de virtude, de luz. Ali se manifesta esse reflexo, esse germe divino escondido em cada uma alma humana. A história da ideia de Deus mostra que ela sempre está relacionada com o grau intelectual dos povos, dos seus legisladores, daqueles que fazem as leis, correspondendo muitas vezes a movimentos civilizadores da poesia, dos climas, das raças, a florescência dos diferentes povos, enfim, aos progressos espirituais da humanidade. E se nós olharmos pelo curso da história, dos tempos, assistimos sucessivamente desfalecimentos e tergiversações dessa ideia imperecível de Deus, que às vezes é fulgurante, outras vezes eclipsada, e que pode, todavia, ser identificada em cada época, sempre, nos anais da história. Isso quem nos diz é Camille Flammarion. Eis porque logo que a ideia de Deus se enfraquece no povo, todas essas noções se debilitam, desaparecem pouco a pouco, para dar lugar ao personalismo, à presunção, ao ódio a toda autoridade, por toda a direção e por toda a lei superior. Diremos, pois, que desconhecer, desprezar a crença em Deus e a comunhão de pensamento que a ele se liga, seria ao mesmo tempo desconhecer o que há de melhor e de maior em nós e desprezar as potências interiores, que fazem a nossa verdadeira riqueza. Seria como que nós pisássemos, espezinhássemos com os nossos próprios pés a nossa própria felicidade. Tudo que nós podemos fazer em favor da nossa elevação, da nossa glória e da nossa aventura, espezinhada por nós próprios. Aí está certamente o Espírito Divino, o Espírito Potente, a divindade que se venera sob tantas denominações, tantos nomes diferentes. Mas sob todos esses nomes é sempre o centro, a lei viva, a razão pela qual os seres e os mundos se sentem viver, se conhecem, se renovam e se elevam. A ideia de Deus se impõe por todas as faculdades do nosso espírito ao mesmo tempo que nos fala aos nossos olhos dos esplendores do universo. A inteligência suprema revela a causa eterna na qual todos os seres vêm a unir a força, a luz e a vida. Viver sem a crença em um ser superior é negar a obra da criação, é omitir o evidente, omitir o real, é alimentar o nosso orgulho, é permanecer no estado de ignorância em que ainda nos encontramos. É, em resumo, negar a realidade que está ao alcance de todos, pois tudo no universo, tanto o universo visível como o invisível, e principalmente a nossa consciência, nos falam deste ser superior, nos falam
de Deus. A crença em Deus é uma questão essencial para nós espíritas, inclusive para o entendimento da própria doutrina. Certamente que hoje nós contamos com a colaboração da espiritualidade amiga, que nos traz lições fabulosas, claríssimas, belíssimas a respeito de Deus. Certamente que é para nós espíritas e para a humanidade de hoje uma ajuda fenomenal, vamos usar esse termo, no que diz respeito ao entendimento e à percepção de Deus. É verdade, logicamente, que nem todos os espíritos têm condições de virem a nós nos trazerem elucidações a respeito dessa questão, né? Nem todos, logicamente, são igualmente desenvolvidos para nos colocar essas verdades, esses conhecimentos. De qualquer forma, dentre todos esses espíritos, né, para elucidar esse assunto fabuloso, hoje nós contamos com inúmeros espíritos que estão acima das almas obscuras, ignorantes, atrasados como nós aqui na Terra. Espíritos eminentes, descidos das altas esferas, superiores, amoráveis, para esclarecer e guiar toda a humanidade. O que diz então esses espíritos? A existência da potência divina é confirmada por todos os espíritos elevados, todos aqueles cujos ensinamentos têm reconfortado as nossas almas, mitigado as nossas misérias, sustentado os nossos desfalecimentos, são unânimes em afirmar, em repetir, em reconhecer a alta inteligência que governa os seres e os mundos. Eles dizem que essa inteligência se revela mais brilhante, mais sublime, à medida que cada um de nós vai escalando novos e mais elevados degraus na nossa vida espiritual. Assim, nos esclarecem os espíritos, como esclareceram lá na primeira pergunta do Livro dos Espíritos: o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Afirmando a existência de Deus, desta causa primeira do universo, os espíritos superiores trazem dessa forma um novo conceito de Deus, de divindade para toda a humanidade. Um novo conceito oposto à ideia daquele Deus antropomórfico, parcial, vingativo, apresentado ainda pelas religiões de uma maneira geral. Pode-se levar mais longe ainda esta ideia de Deus, além daquilo que os espíritos nos colocam. Mas nós seríamos obrigados a definir Deus. E aí, nós, seres humanos, ainda limitados, esbarraríamos num problema extremamente característico da nossa inferioridade. Definir é limitar. Em face desta limitação, a fraqueza humana aparece. Deus impõe-se ao nosso espírito. Nós percebemos dentro de nós mesmos a realidade de Deus. Porém, analisar Deus, definir Deus, escapa à nossa capacidade de análise. Como pode o ser que preenche todo o tempo e todo o espaço ser medido por seres limitados pelo tempo e pelo espaço, como nós? Querer definir Deus seria circunscrevê-lo e mesmo quase negar a Deus. Então, para que nós possamos resumir, tanto quanto podemos, tudo o que pensamos referente a Deus, podemos dizer que Deus é vida,
Deus é razão. Deus é consciência em toda a sua plenitude. E mais, Deus é bondade. Deus é justiça. Deus é amor em toda a sua plenitude. Esta é a causa eternamente operante em tudo que existe, em todos os nossos sentimentos, em todas as nossas ações, em todos os nossos pensamentos. Assim, Deus representa a comunhão universal, onde cada um de nós vai sorver a existência a fim de, em seguida, depois de nos apercebermos das leis de Deus, depois de aplicá-las ao nosso viver, concorrer, na medida do nosso avanço, das nossas faculdades crescentes, para a grande tarefa de Deus, de elevação e de harmonia de todo o conjunto da universidade humana, de todo o universo como um todo. Como disse um filósofo há pouco tempo, para quem crê, uma única palavra basta. Para quem não crê, todas as palavras não serão suficientes. Meus irmãos, Deus não será provado cientificamente. Filosoficamente, nós podemos estabelecer raciocínios que nos levam, e há exemplos claros, àqueles que usam o raciocínio e provam Deus, e àqueles que usam os mesmos raciocínios e desacreditam Deus. Mas somente o nosso sentimento pode nos levar a Deus na condição de seus filhos amados. Deus é vida, Deus é luz, Deus é caminho, Deus é origem e Deus é objetivo. Vamos orar. Pai de infinita bondade, te agradecemos por esses instantes que aqui passamos. Queremos te agradecer pelo auxílio amorável da espiritualidade amiga, nos possibilitando conversarmos a respeito desses assuntos de tamanha importância para a vivência justa de cada um de nós. Sê conosco sempre, Pai. Permite que Jesus amigo esteja sempre conosco e que teus mensageiros divinos nos acompanhem permanentemente, pois que certamente, sem a tua misericórdia, sem a companhia de Jesus, sem o apoio da espiritualidade amiga, estaríamos tombados pelo caminho. Em teu nome, Pai, em nome de Jesus, em nome dos nossos amigos da espiritualidade, agradecidos, nós dizemos assim seja. E encerramos nossa reunião fraterna nesta noite. Que a tua paz, Pai, esteja conosco agora e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, uma boa noite.